Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje eu estou aqui para mais um tutorial Unity, dessa vez um tutorial de Unity 2D. Eu vou mostrar como que nós podemos utilizar o NavMesh, que é o sistema de navegação da Unity, em jogos 2D. Para quem não sabe, o NavMesh ele é um sistema de navegação que nos permite, por exemplo, fazer com que o nosso vilão ele se movimente pelo cenário de forma inteligente. Então ele consegue identificar o que são obstáculos e desviar desses obstáculos. Porém, esse é um recurso da Unity feito para jogos 3D, ele é muito mal para se utilizar em jogos 2D, mas existe um plugin gratuito que se chama NavMesh Plus, que possibilita a gente utilizar o NavMesh em jogos 2D. Então a gente vai ver como que faz isso agora. Mas antes eu gostaria aí de pedir o seu like e de sua inscrição, ativando aí o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E sem mais enrolação, bora aqui começar a nossa aula. Bom pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar esse plugin. Então eu estou aqui no site do GitHub, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então é só baixar esse plugin. Para baixar aqui no site é bem simples, a gente vem aqui em Code e vem aqui nessa opção Download Zip. Eu não vou baixar porque eu já fiz o download, inclusive já importei para Unity. Você vai baixar esse arquivo vai vir zipado, é só você descompactar o arquivo e importar para Unity, beleza? Antes da gente voltar para a interface da Unity, eu gostaria de mostrar aqui os assets que eu estou utilizando. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, só para dar aqui, né, os créditos aos criadores aí dos assets. Então eu estou utilizando esse asset daqui para montar o meu cenário, né, o ground também, as árvores e tudo mais. E também estou utilizando esses assets aqui, na verdade eu estou utilizando apenas o slime para servir como o personagem que vai se movimentar pelo nosso cenário. Então agora bora voltar para a interface da Unity. Bom pessoal, de volta aqui na interface da Unity, como eu falei, eu já fiz a importação do meu plugin, né, do NavMesh Plus. Então eu separei, eu dividi aqui os arquivos. Aqui é o meu plugin NavMesh Plus e aqui nessa pasta Game eu adicionei todos os sprites aí do meu jogo. Lá vai conter os scripts e tudo mais. Então agora, olha só, eu já estou com a minha cena montada, tá? Então tudo isso daqui, as árvores e essas pedras serão obstáculos para o meu personagem. E aqui eu tenho o ground, que é toda essa área verde, tá? E aqui o slime, que é o nosso personagem. Ele já está todo configurado, tá? Com animação e tudo mais. Então, o que a gente precisa fazer primeiramente? Primeiramente, a gente vem aqui na aba Window, vem aqui em AI e clique em Navigation. Aí ele vai aparecer essa aba Navigation e também essa telinha de NavMesh Display. Agora eu vou voltar aqui no Inspector e vou criar um objeto vazio, tá? Create Empty. Esse objeto eu vou chamar ele de NavMesh Plus. Vou colocar maiúsculo aqui. NavMesh. Na verdade eu vou chamar de NavMesh 2D, tá? Desse jeito. Deixa eu zerar ele aqui, né? A posição dele. Vou colocar tudo como sendo 0. Beleza. Feito isso, agora a gente precisa adicionar um componente a esse NavMesh 2D. Então a gente vem aqui em adicionar componente e adiciona o NavMesh Surface 2D. Aqui a gente precisa fazer algumas configurações. A gente vai até o final do nosso componente NavMesh Surface 2D e aqui a gente tem essa opção de rotacionar a superfície para o eixo XY. Isso acontece por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Como eu falei, o NavMesh, ele é um componente aí, ele é um recurso feito para jogos 3D. E jogos 3D possuem 3 eixos, X, Y, Z. Então a gente precisa fazer uma adaptação aqui para utilizar o NavMesh apenas em 2 eixos, X, Y. Então vocês precisam clicar nessa opção aqui, tá? Então é só clicar nessa opção. Feito isso, verifique aqui se aqui a rotação deve ficar menos 90, tá? Então se tiver menos 90 é porque você clicou e ficou tudo certinho. Feito isso daqui, agora a gente vai fazer outras configurações. Lembrando que esse método que eu vou mostrar, vale a pena ressaltar que ele é muito melhor, ele é muito eficaz para quando você está utilizando o cenário que foi construído com sprites, tá? E não com o tilemap. Com o tilemap a gente precisa fazer algumas configurações diferentes. Se você quiser que eu faça um tutorial ensinando a utilizar o NavMesh 2D em cenários que foi construído utilizando o tilemap, é só deixar aí nos comentários que eu trago o tutorial aqui para vocês, ok? Então, a gente precisa fazer uma coisa aqui agora. Antes da gente continuar configurando o nosso NavMesh Surface 2D, a gente vai selecionar todos os nossos objetos que são obstáculos e também os caminhos
por onde o nosso personagem pode caminhar. No meu caso aqui eu só tenho o ground, né, que é o único caminho. Então olha só, eu vou selecionar todos os meus objetos que são obstáculos, incluindo o ground, tá? Então agora a gente vai adicionar o mesmo componente a todos esses objetos, por isso que eu selecionei todos eles de uma vez só. Então agora a gente vem adicionar componente, a gente vai adicionar o Nav Mesh Modifier. Agora que a gente precisa fazer algumas configurações. No ground, que é por onde o nosso personagem pode se movimentar, eu venho aqui no nosso componente Nav Mesh Modifier, vou selecionar essa parte daqui, Override Area, então a gente marca, vai aparecer aqui Area Type, que é o tipo de área, né? Esse tipo de área, como é o ground, ela vai ser o All Cable, pois o nosso personagem pode se movimentar pelo ground. Agora, todos os outros que são obstáculos, a gente vai fazer, vai selecionar aqui também o Override Area, porém, a gente, no Area Type, a gente vai selecionar Not All Cable, ou seja, o nosso personagem não pode caminhar por esses objetos, ou seja, os nossos obstáculos aqui no caso. Feito isso, a gente vai selecionar novamente todos os objetos que são obstáculos, incluindo também o nosso ground. Vamos selecionar todos eles e vamos colocar todos eles como sendo filho do nosso objeto Nav Mesh 2D. Feito isso, agora a gente precisa fazer algumas configurações. Aqui no Nav Mesh Surface 2D, a gente precisa fazer o seguinte. Olha só, aqui tem essa opção aqui que é o Collect Objects, né? Coletar objetos. Aqui está para coletar todos os objetos. A gente vai marcar para coletar apenas Children, ou seja, apenas os filhos desse nosso objeto Nav Mesh 2D. Então marca a opção Children. Agora a gente precisa vir aqui, para a gente fazer a detecção aí do que é obstáculo ou não, a gente vai utilizar colliders, né? A gente vai utilizar física para fazer isso. Então a gente vem aqui em Use Geometry e seleciona Physics Colliders, ok? Porém, para isso funcionar, em todos os nossos objetos, que são obstáculos, incluindo o ground, a gente precisa adicionar colliders. Então a gente seleciona todos eles novamente e agora eu venho aqui e vou adicionar collider. Eu vou adicionar em todos eles um Box Collider 2D, dessa forma. Então em todos já ficou certinho aqui, olha só, ficou bem certinho os colliders. O único provavelmente que não ficou muito certo foi o ground. Olha só, o meu collider aqui do ground, ele não está pegando a área inteira do meu ground. Então, para mim, eu preciso resolver isso aqui. É só eu vir aqui em Auto Tiling e pronto, agora já está resolvido. Feito isso, a gente já fez as configurações aqui no nosso Nav Mesh Modifier, tudo certinho. Aqui no nosso Nav Mesh 2D a gente já fez as configurações que precisava. Então agora basta a gente vir aqui na opção Bake. A gente clica em Bake. Ele vai carregar um pouquinho e olha só, ele já está mostrando aqui que foi adicionado o Nav Mesh com sucesso aqui na nossa cena, no nosso cenário. Essa parte azul é por onde o nosso personagem pode se movimentar. Bem bacana. Agora vamos fazer aí o nosso personagem se movimentar por esse cenário para ver se ele realmente está desviando desses obstáculos. Então eu já estou com o meu personagem posicionado. Eu vou vir aqui na minha pasta game, vou adicionar esse círculo aqui na minha cena. Esse círculo vai servir como ponto de referência para onde o meu personagem tem que se movimentar. Então o meu personagem ele vai sair daqui até, por exemplo, onde eu posicionei aqui o meu círculo. Eu vou colocar ele aqui, então ele vai ter que desviar de todos os obstáculos até chegar a esse ponto. Eu vou renomear isso daqui, vou chamar de point, desse jeito. Então agora a gente só precisa criar um script para fazer a movimentação desse personagem. Então bora lá, eu já tenho aqui um script, chamei esse script de Nav, então bora lá abrir o nosso script. Bom pessoal, então dentro aqui do nosso script a gente vai criar aí o nosso código, é um código muito simples, tá? Então primeiramente a gente precisa importar a biblioteca de inteligência artificial da Unity, então using Unity, escrevi com o minúsculo, né? Unity Engine.ai, que é a nossa biblioteca de inteligência artificial. Feito isso, a gente vai precisar de duas variáveis. Uma variável vai ser do tipo GameObject, que vai ser o nosso ponto lá, né, de referência para o qual o nosso personagem irá se movimentar. Então, private GameObject, vou chamar de point, desse jeito. Agora a gente precisa fazer uma outra coisa. A gente vai precisar adicionar um componente ao nosso personagem que irá se movimentar pelo cenário. Esse componente é o Nav Mesh Agent. Então
a gente vai precisar adicionar, quando a gente voltar para a interface da Unity, a gente vai precisar adicionar esse componente lá. Então aqui eu vou criar já um componente que vai ser do tipo NavMeshAgent, na verdade uma variável que vai ser do tipo NavMeshAgent, vou chamar de Agent, desse jeito. Então aqui dentro do Void Start a gente precisa fazer algumas configurações, porque lembrando, esse aqui é o NavMesh adaptado para jogos 2D. Então tem duas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, agent.update rotation. Esse update rotation significa, né, que ele fica atualizando a rotação do personagem que está se movimentando pelo cenário. Como é um jogo 2D, a gente não vai ter rotação, porque são dois eixos. A gente ali, no caso, como eu falei, é um jogo, o NavMesh ele foi feito para jogos 3D, a rotação do nosso personagem é baseada em 3 eixos. Então aqui a gente tem que setar isso aqui como sendo falso, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer também é o agent.update UpAxis. A gente também precisa setar isso como sendo falso, tá? Feito isso, agora a gente vai pegar o nosso componente agent, pega um get component NavMeshAgent, desse jeito. Na verdade, é até melhor a gente colocar isso aqui antes de tudo isso daqui, né? Então deixa eu copiar isso daqui e colocar aqui antes de tudo, né? Como sendo a primeira coisa a ser executada no nosso código. Beleza. Então agora também eu tenho que pegar aqui o meu ponto de referência lá na nossa cena. Então eu vou falar que point recebe um GameObject .find point. Dessa forma, a nossa variável point vai encontrar o nosso objeto lá na cena, que vai servir de referência para a movimentação do nosso personagem. Feito isso, agora a gente só precisa fazer com que o nosso personagem se movimente. Como que a gente faz isso? Agent.setDestination, ou seja, a gente está dando um destino para o nosso personagem se locomover até um determinado ponto, que no caso aqui o ponto é o nosso point. Então é só a gente colocar point.transform.position, desse jeito. Simples assim, esse é o nosso código, o código já está pronto, então eu vou salvar o meu código e bora voltar para a interface da Unity. Bom pessoal, então de volta aqui na interface da Unity, agora a gente precisa fazer as configurações finais. Então eu vou selecionar aqui o meu personagem que vai se movimentar pelo cenário e vou adicionar o componente NavMeshAgent a ele. Então basta vir aqui, NavMeshAgent. Aqui a gente tem algumas configurações, você não precisa mudar isso daqui, tá? Mas por curiosidade você pode mexer. A gente tem, por exemplo, a velocidade e tudo mais. Outra coisa que a gente precisa adicionar ao nosso personagem que vai fazer a movimentação, obviamente, é o nosso script. Então eu vou pegar o nosso script e arrastar aqui para dentro. Beleza, feito isso, eu já posicionei aqui o meu ponto em um ponto estratégico aqui. Vamos ver, ele vai ter que se movimentar até esse ponto daqui, desviando dos obstáculos. Então eu vou dar o play e vamos ver o que acontece. Espero que funcione. Então olha só, o nosso personagem ele se movimenta até o nosso ponto, né? Bem legal. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar a minha cena e o meu game um do lado do outro, que aí a gente vai ver o que acontece quando eu for movimentando aqui o meu ponto, tá? Deixa eu tirar o Maximize on Play e eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou dar o play aqui. E agora, olha só, o meu personagem ele vai se movimentar até o meu ponto, eu vou mexer esse ponto, olha só, ele vai continuar seguindo o ponto, desviando aí de todos os obstáculos, olha só, ele tem uma pedrinha, ele desviou, agora eu vou colocar ele aqui, ele vai desviar da árvore, olha só, desviou também da pedra e veio até aqui, vou colocar ele aqui, ele desvia da árvore e se locomove até o ponto, então ele procura aí o melhor caminho até esse ponto. Bem legal, né? Bem tranquilo, é uma ferramenta muito útil aí da gente utilizar aí em nossos jogos 2D. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. Valeu, até a próxima. Fui!